Você já se deparou com a situação na qual teve que falar um idioma estrangeiro, como por exemplo a língua inglesa, e simplesmente não conseguiu ter a performance que desejava, mesmo tendo conhecimento razoável da língua? Acredito que muitas pessoas já tenham passado por isso e ainda passem. Pois é, existem pessoas que dedicam vários anos de estudo em uma língua estrangeira, mas que na hora H simplesmente não conseguem ter a performance que gostariam ou que esperariam ter. Mas afinal, qual é o problema? Se essas pessoas possuem o conhecimento mais que necessário para se expressar de uma maneira eficiente, e simplesmente não conseguem colocar em prática todo esse conhecimento. Por quê? Eu vivi por vários anos na Europa, mais especificamente na Itália e na Inglaterra, e durante essa minha trajetória eu conheci várias pessoas que já viviam por vários anos nesses países e que simplesmente não conseguiam se expressar, mesmo que de uma maneira mínima nessas línguas. E aí, com o passar do tempo, morando, trabalhando e estudando nesses dois países, eu comecei a ter progresso nessas línguas. Mas eu percebia que, mesmo eu tendo progredido bastante, comparado a outras pessoas que dedicavam muito menos tempo que eu nos estudos, eu ainda tinha dificuldade para me expressar. Eu não me expressava tão bem quanto elas. E aí eu me lembrei daquelas pessoas que eu conheci, que já moravam há bastante tempo nesses países, e mesmo assim não conseguiam se expressar bem. E aí eu comecei a me identificar com elas, porque eu já tinha adquirido conhecimento mais que necessário para ter uma boa conversação em inglês, e mesmo assim eu não conseguia ter a performance que eu me julgava capaz de ter. E foi aí que eu comecei a perceber que não bastava somente estudar inglês por horas e horas, mas que tinha algo a mais nessa equação que estava faltando. E essa parte da equação que estava faltando, sabe o que era? Depois de muito tempo me ferrando, eu cheguei à conclusão que o que faltava em mim e na maioria das pessoas era a autoconfiança. Isso mesmo. E esse é um dos principais motivos do porquê a maioria das pessoas, falando de nós brasileiros em particular, trava ou sente grandes dificuldades quando tem que falar uma língua estrangeira. Sabe aquele tão temido medo de errar, aquela aversão ao erro? É por causa disso que as pessoas em geral não conseguem ter uma boa performance e manter a autoconfiança durante uma conversação em uma língua estrangeira, porque a maioria de nós tem pavor, um medo enorme de cometer erros. Sendo que errar faz parte do aprendizado de qualquer coisa. A gente de fato vai errar, porque errar faz parte da natureza humana, do processo de aprendizagem. Por isso que a gente, em momento algum, deve se intimidar pelo medo de errar. Muito pelo contrário, a gente tem que tirar proveito dos nossos erros, aprender com eles. Por que todo mundo comenta sobre o fato de as crianças aprenderem uma língua estrangeira com muito mais facilidade do que um adulto? Próprio pelo fato de elas não terem esse temor, esse peso na consciência por errar. Porque, de fato, elas também erram quando estão aprendendo um idioma estrangeiro, como nós adultos. Mas o ponto-chave nessa comparação é a ausência da insegurança e do medo de errar que existe na maioria das crianças. Eu fui professor de algumas escolas particulares de inglês e essa insegurança estava presente na maioria das turmas. Eu percebia isso, onde o aluno se sente intimidado de perguntar, de expressar suas ideias ou até mesmo de tirar dúvidas, e isso interfere muito no aprendizado das pessoas. Vocês já repararam que a maioria dos americanos, quando vem de férias para o nosso país, aprende o nosso idioma muito mais rápido do que a gente quando está aprendendo o idioma deles? Isso não quer dizer que eles não erram ou que eles sejam melhores do que a gente, porque eles sim cometem vários erros, como por exemplo erros gramaticais, erros relacionados ao gênero das palavras, como por exemplo a distinção entre masculino e feminino. Ou seja, uma série de erros. O que é normal, porque eles ainda não sabem bem a nossa língua e estão aprendendo ela. Mas a maioria não se importa de falar alguma coisa errada na nossa língua ou em uma outra língua estrangeira, pelo fato de que eles sabem que eles ainda estão aprendendo a nossa língua e, portanto, eles vão errar, é inevitável. Eu falo por experiência própria, porque quando eu estava aprendendo inglês eu tinha um medo enorme de errar, de passar vergonha, o que me levava a uma mania de perfeccionismo sufocante. Ou seja, para mim eu não podia errar, seria o fim do mundo. E quando eu morava em Londres, eu me sentia no dever de falar o inglês perfeito e impecável. Isso me atrapalhava muito quando eu estava falando com um nativo. Eu estudava horas, todos os dias, estava acumulando conhecimento bem rápido e simplesmente não entendia o porquê eu não conseguia ter a performance que eu esperava de mim. Já que eu sabia que o conhecimento que eu tinha adquirido e que eu estava adquirindo era mais do que o suficiente para ter uma ótima conversação em inglês. E aqui vão algumas dicas que me ajudaram e ainda me ajudam bastante. Primeiro, eu criei o costume de falar sozinho como forma de praticar o idioma. No banheiro tomando banho, ou quando eu estou dirigindo, por exemplo. E por mais louco que possa parecer, essa é uma prática muito eficiente para você melhorar a sua autoconfiança, além de melhorar também as suas habilidades em conversação. Eu aconselho essa prática pelo fato dela te fazer se sentir à vontade. Não vai existir aquele sentimento de vergonha. Porque a maioria das pessoas tem sim medo de falar inglês ou uma outra língua, porque muitas vezes elas se sentem incapazes
ou têm medo de serem julgadas incapazes pelos outros. Segundo, eu passei a olhar os erros que eu cometia de uma outra forma. Ou seja, não mais como um motivo de insegurança e vergonha, mas como algo necessário para a minha evolução. Porque quando a gente erra, é sinal que a gente está aprendendo coisas novas, se expondo mais. Se você não erra, quer dizer que você não está se expondo e, consequentemente, não está aprendendo coisas novas. Terceiro, se exponha. Eu passei a me expor mais às oportunidades que eu tinha para falar inglês. Qualquer oportunidade que você tiver para praticar o idioma, aproveite ela ao máximo. Foque em você, no seu aprendizado. Esqueça das críticas. Existe uma frase do filósofo Mário Cortella que eu acho muito bacana e diz o seguinte: faça o seu melhor na condição que você tem nesse momento. E quando você tiver condição para fazer melhor, então faça melhor ainda. O que eu quero dizer é, não se envergonhe se o seu inglês não é tão bom nesse momento. Continue praticando, tentando e errando, dando o seu melhor. Porque daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano ou o tempo que for, o seu melhor vai ser ainda melhor. Moral da história: muitas pessoas desistem de aprender um idioma estrangeiro porque se sentem incapazes ou até mesmo burras, quando na verdade o problema não está na sua capacidade intelectual, mas muitas vezes é apenas uma questão de falta de autoconfiança. E essa é a dica que eu deixo para vocês. Não se intimidem, não tenham medo de errar, porque dessa forma vocês vão evoluir muito no aprendizado de uma língua estrangeira. If you guys like this video, please hit the like button and subscribe to the channel so as to stay tuned for further videos.